A gente já tá meio... Hoje é dia 14. 14/9. 2021. Meu amigo aqui, missionário, está indo agora, retornando ao campo missionário. Na Venezuela. Venezuela. Cidade de São Félix. Para quem não me conhece, sou o pastor Alexandre Alves da Assembleia de Deus, aqui de Franca. Quantos anos já? 18 anos na Venezuela. Então você conhece um pouco daquela... Ah não, um pouquinho, né? Mais ou menos. Imprevisível, né? Hã? Você chegou lá na época do... Não, já o Chaves estava quando eu cheguei. Né? O Chaves entrou, na realidade o Chaves entrou dia 5 de janeiro de 99. E aí ele chamou uma constituinte no ano 2000, teve uma eleição, que ele chamou eleição entre eles e um tal de Arias Cárdenas. E ele ganhou com aproximadamente 79% dos votos. E esse dia foi o dia que eu pisei em Caracas, no ano 2000. Dia 30 de julho de 2000. Aí depois a igreja me chamou de volta para cá, pastor Bolsonaro. Eu vim em janeiro. Aí cheguei aqui e retornei. Que aí a Secretaria de Missões, a Semandef, homologou minha ida para a Venezuela em definitivo. Tive lá, 6 meses lá na Venezuela, depois eu vim, fiquei 2 anos e 3 meses aqui e regressei já definitivo. Aí eu saí daqui, a minha despedida foi dia 16 de fevereiro de 2003 e cheguei lá dia 14 de maio de 2003, porque eu fui levando uma caminhonete, pastor, fui levando uma caminhoneta para lá. Por que levando caminhonete? Porque Deus me deu uma caminhonete aqui, nós escrevemos nela, parecia mais bem uma revista, em vez de uma caminhonete. Tudo escrito, pastor Alexandre nas portas, Missão Venezuela, que não sei o que e tal. E foi o que Deus usou para me fazer conhecido no país. Eu fiquei conhecido no país inteiro, através dessa caminhonete. O Venezuela, quantos mil habitantes? A Venezuela População. tem aproximadamente 33 milhões de habitantes. Dos quais deve ter uns 7 milhões fora do país. Por causa dessa crise gerada pela esquerda. Quando você chegou lá, como que era a Venezuela? Não, a Venezuela era um país parecido ao Brasil, era tudo em ordem. Você precisava de um gás, você ia numa vendinha na esquina, comprava o gás. Você punha gasolina normal e tal, era tudo normal. Na Venezuela era igual ao Brasil mesmo. Salário melhor do que o daqui, era. E depois? Bueno. Aí depois que... Porque geralmente esse negócio de esquerda... Eu sou pastor, não sou político. Mas lá eu sou obrigado a ser um pouco político. Tem que entrar nisso também, você me inteirar da coisa, porque eu lido com o povo, né? Certo. Aí quando entrou esse pessoal, eles já começaram a desfazer-se da estrutura que tinha do país, que é o modus operandi da esquerda, né? Pega uma estrutura e desfaz dela, vai arrebentando, fazendo coisas, ações populistas e no fim, deu no que deu. Agora hoje, você vai me perguntar, eu sei, quanto que é o salário mínimo lá hoje, né? O salário mínimo lá é $3 e uma família de 4 pessoas necessita de $400 para poder... Quando você chegou lá, era quanto? Não, o salário mínimo lá na época, ele devia ser uns $300, $400 na época, quando eu cheguei lá. Só para você ter uma ideia, o dólar lá valia 600 bolívares, 6 moedinhas. O dólar valia 600 bolívares. Agora eles mudaram a moeda em 2018, dia 18 de agosto de 2018, eles mudaram a moeda lá na Venezuela, puseram Bolívar soberano. E nesse mesmo dia deu um terremoto lá. Eu fiquei meio assustado. Aí, essa moeda valia 6 bolívares soberano $1. Certo? Quando eles fizeram essa conversão doida aí, tiraram um punhado de zero lá. 2 anos depois, sabe quanto que está $1? 4.700.000 bolívares.
A moeda desvalorizou demais da Tá, conta. então, você não tem nem ideia de quantos milhões de porcento que é a inflação lá. Não tem nem jeito, é uma coisa de louco. Só para você ter uma ideia, pastor, eu conheci uma pastora de Ribeirão Preto e ela me perguntou uma vez: pastor, como que é a economia, como que é a distribuição de renda na Venezuela? Ela me fez essa pergunta. Eu comecei a rir, né? Comecei a rir, ela me perguntou: mas pastor, por que você está rindo de mim? Eu te fiz uma pergunta. Eu disse para ela: pastora, não estou rindo de você, eu estou rindo da pergunta que você me fez, porque sempre me fazem essa mesma pergunta. O problema é que lá na Venezuela não tem economia. Então não existe distribuição de renda. Lá cada um faz e vira como pode. E você vê pessoas em extrema necessidade. Você vê supermercados vazios. Comida você encontra na rua. Só que é uma comida que o pessoal vem buscar no Brasil. Vem buscar no Brasil e para levar para lá isso chega caro demais. Então o camarada trabalha às vezes para comprar 2 quilos de arroz. Isso é tudo. Ô, Alexandre, agora você está falando assim, a Venezuela exportava o petróleo, que é a mola, né? E além do petróleo, o que é? Bom, a Venezuela não exporta mais nada, né? Tem muito. A Venezuela é um país rico, na verdade, porque tem muito ouro, bauxita, tem um outro minério que agora é muito famoso, Coltan, parece que é Coltan, uma coisa assim, Coltan, não sei. E tem isso lá. Tudo. Lá tem todo tipo de minério, petróleo. Só que a Venezuela ela é dependente do petróleo. Mas o que aconteceu? Eles sucatearam a indústria petroleira. Deixaram a indústria petroleira no solo. Arrebentou com tudo. Eu passei, tem como 2 anos, em frente a uma refinaria na Venezuela, dá dó. Você vê assim, ó, aquela coisa desolada. Você vê, a Palmolive e a Gessilever. O que representa a Palmolive e a Gessilever no Brasil? 90% dos cosméticos do Brasil é tudo feito ali, verdade? Você vai na planta de fabricação da Gessilever, onde tem Gessilever no Brasil, devido ao Brasil ser um país continental, você vê que é uma coisa pujante, né? Pô, você vai lá na Gessilever na Venezuela, lá em Valência, você vê a planta assim, tem o cimento. Então o cimento tem uma coisa que eles colocam, um espaço assim entre os... Lá a gente fala pano, né? Os quadrados assim, tem aqueles coisas para não rachar. Ali nascendo mato tem 1 metro de altura. Abandonado, né? Se for embora, não tem como fazer. Então é difícil. A Venezuela é só Jesus mesmo para poder botar a ordem lá. Ali é só Deus. A herança do Chaves A herança, né, do Chaves, da esquerda. A esquerda. Camisa vermelha, rojito, como diz lá, né? Camisa vermelho e vermelhinho, aquela coisa. É o mesmo estilo. Lula, Chaves, essas coisas é tudo igualzinho. E o Brasil caminhando para lá. Não tá não. Ixi, dia 7 foi a resposta. Dia 7 foi a resposta para mostrar para todo mundo, só para mostrar para todo mundo. Eu tô falando com meu coração aberto. Brasileiro. Como brasileiro eu tô falando. A eleição passada eu tinha muita preocupação. Mas a igreja aprendeu, né? E quem põe um presidente no Brasil se chama Igreja Evangélica. Você pode escrever isso aí. E a igreja evangélica não vota num feiticeiro, num depravado, num cachaceiro. Não vota. E aí, acabou, filho. Isso aí não tem mais jeito. E é no primeiro turno mesmo esse ano. Em nome de Jesus. O ano que vem. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Eu venho votar na fronteira. Mas eu capaz que vou ter que justificar, porque na época da eleição eu devo estar no Panamá. Panamá? A gente está fundando a igreja lá no Panamá, né? Levando a visão do Evangelho. A visão do Evangelho é princípios tão simples e tão práticos, né? Você está me entrevistando, então eu vou te fazer uma pergunta. E por que o homem complica tanto uma coisa que é tão simples? Porque ele quer descomplicar. E acaba complicando. Complicando mais. Porque as pessoas não sabem, as coisas são tão simples, tão fáceis quando
tem um caminho reto. Aqui em Franca, aqui no Brasil, você sabe, o Bolsonaro estava com a lista lá, não sei de quantos mil sindicatos para serem abertos aí, estava na bica. Ele cancelou aquilo tudo. Para que isso? Vamos trabalhar, gente. Não tem nenhuma necessidade. O pai desse negócio de sindicalismo aqui, pode-se dizer o pai ou o tio dele, né? Você viu? Para entrar no sindicato, mandou cortar o dedinho. Pra quê? Pra ficar lá com... Então, pra poder trabalhar, pra poder viver de vagabundagem. Agora eu vou falar uma coisa pra você. O povo brasileiro que vai estar me vendo e tal, vou falar, olha bem nesses dois olhos aqui que são grandes, hein? Você que tá aí dentro desse negócio desse todo vermelho aí, sai disso aí. Isso é a ruína pra sua vida. É onde não te deixa crescer, não te deixa prosperar em nada. Em nada. Absolutamente. Você perde a noção do que é família, de tudo isso. E eu acredito que você deveria recobrar, nada mais nada menos, que todos aqueles... tudo aquilo que se chama valores que você deixou no caminho, você deveria recobrar. Resgatar isso para sua vida é a melhor palavra. Assim que Deus te abençoe, meus queridos. Deus abençoe a todos aqui de Franca, aqueles que vão me ouvir, tanto aqui no Brasil como no mundo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito bom. Alexandre, muito obrigado. Eu estou aqui registrando porque o Alexandre é conhecido da gente há um bom tempo, uns 30 e poucos anos. E a gente admira o trabalho e a dedicação. Quando você faz um trabalho desta envergadura, você está levando para eles uma opção. Agora eu vou dizer uma outra coisa para você que vai ouvir e você vai reagir. Toda esta mudança que o Brasil está dando com o Bolsonaro, isso é fruto de oração. Não, claro. Tudo isso. O povo orando. No princípio da entrevista, eu falei, né, que a igreja, ela abriu os olhos e ela mostrou o seu rol. Mostrou o seu caminho. O que ela tem que fazer. Viu a sua posição, o seu lugar, né? E a igreja entendeu que não é aquele negócio, não, porque eu sou crente eu não voto, aquele negócio. Não. Crente vota. E crente tem que votar naqueles que de verdade levanta a bandeira da família, dos bons costumes, tá certo? Dos bons valores. Eu gosto da Edmeia. A Edmeia tem uma expressão que Deus levantou a saia da nação. Por causa da oração, mostrando toda a sujeirada dela. Levantou mesmo. Levantou. Eu não diria nem a saia, mas levantou o tapete mesmo e mostrou tudo que estava escondido. Escondido lá dentro do tapete. Eu vou falar uma coisa. É muito difícil você conviver numa nação onde não tem tudo valor. Tá de cabeça para baixo. Não tem sentido. Eu não tenho. Agora, eu penso, né? Eu estudei, eu analiso muitas coisas. Tem alguma lógica esquerdista que eles buscam com essa questão da ideologia de gênero, essas coisas, com um propósito de acabar com a moral do povo e também eliminar um pouco a população da terra sem que haja guerra e sem que haja dor. Mas isso é uma guerra contra o próprio Deus. Aí sim é a maior guerra que você pode imaginar. E essa gente não tem o menor pudor. Não tem pudor, não tem nenhuma. Ó, eles não tem nada. Para dizer a verdade, isso acabou. E agora a igreja abriu, né? E o povo não entende, né? Que são 40 milhões de votos aí na igreja. Precisa de dar todo esse apoio mesmo. Então. E mais os outros grupos, né? Então, e a igreja é o único que entra com 40 milhões de votos. Depois você vem escutar esse Lula falar assim: verdade que os evangélicos penderam tudo pro Bolsonaro. Nós temos que trazer os evangélicos para o nosso grupo.
Mas como é que você vai fazer isso? Mas nem esforçando. Como é que você vai trazer um cara que tá lá com 2 homens, não, coisa assim, com bruxo, com feiticeiro, com tanta coisa? Pra quê? Quem vai votar num cara desse? Não tem nem razão de ser. Então, meus queridos, vou dizer uma coisa. A oportunidade, ela tá dada e as cartas estão na mesa. Agora é a hora de fazer a jogada do Brasil. E o Brasil caminhar. E vai caminhar e está caminhando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um país igual o Brasil, nessa pandemia, todas as nações, as potências, o Brasil está metido no meio delas, porque estamos falando da sétima potência econômica do mundo. Sétima economia do mundo. O Brasil, os países grandes, tudo caíram mais de 10%. O Alexandre falando. Então, quando terminou, né, a bateria aí. O Brasil, Brasil, a sétima economia do mundo, todos os países, as grandes nações, o PIB nessa época de pandemia caiu mais de 10%, mais de 10 pontos. O Brasil caiu 4,1%. E a estimativa do Brasil, das outras nações, agora que caíram 10%, algumas dessas, estando assim, muito emocionadas, dizem assim, nós vamos zerar, vamos ficar zerada a coisa. O Brasil, a estimativa de crescimento é de 5%. Agora para esse ano. Esse ano. E se não tivesse essa pandemia, nós estávamos Não tem como. O Brasil quando ele pegou isso aí, que entrou, logo que entrou essa pandemia, no ano que ele pegou, isso foi para cima. Desemprego baixou, índice de criminalidade baixou, todas essas coisas. Agora vai hoje na Venezuela. A Venezuela hoje é catalogada país mais violento do mundo. Ou seja, Caracas é a cidade mais violenta do mundo. Mata mais gente em Caracas do que numa guerra. São Félix, onde eu tenho a igreja lá, onde eu pastoreio, é a segunda cidade mais violenta da Venezuela. É terrível o índice de criminalidade que existe na Venezuela, entende? É uma coisa... Aí você fala, mas você está falando mal da Venezuela? Não, eu estou falando a realidade que vive lá. Porque eu estive ali quando entrou essa malícia aí, essa coisa, quando entrou, tinha apenas um ano... Estava lá esse pessoal, a coisa estava normal ainda, mas veio arruinando. Aí, para acabar, para pôr a cereja em cima do bolo mesmo, para arrebentar com tudo, a parte espiritual, pastor, lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo a ele, olha, quando estava entrando a fé na terra, a fé perfeita na terra, falou assim, Abraão, eu vou fazer de você, você vai largar sua parentela, vai para uma terra que eu vou te levar, e lá nesse lugar eu vou te abençoar de uma maneira sobreabundante. Em ti eu farei uma grande nação, que era Israel. E em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias ou nações da terra. E todo aquele que te abençoar, Abraão, eu o abençoarei. E todo aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. É assim, textual. Não precisa ser um teólogo para interpretar isso aí. Não. Textual, tá aí. Aí o que acontece? Dia 2 de junho de 2010, o senhor Chaves, até por certo a nossa rádio aqui, na rádio lá entrou a cadeia nacional, era 9h45 da manhã. E eu tive que colocar ela. Eu estava fazendo o meu programa, aí o Chaves entrou, falando de uma coisa que não tinha nada a ver com isso. De repente, ele vai tomar dores de gente que ele não sabe nem por que é a questão, que é uma coisa que ninguém sabe, é só Deus, as Escrituras sabem disso. Que é Israel, ele chega e fala assim, com as palavras dele. Você pode entrar no YouTube, você que vai me ver, tem que estar me vendo, crente, está pensando em votar em esquerda, você mesmo que está pensando em votar na esquerda, entra no YouTube e procura lá
Chaves amaldiçoando a Israel. Ele disse com as palavras dele: maldito seja Israel, maldito seja o Estado judeu. Eu amaldiçoo Israel desde as minhas entranhas. Assim disse ele. Um ano exato depois, dia 11 de junho de 2011, ele apareceu na televisão falando: olha, eu estive em Cuba fazendo tratamento. Eu fui fazer uns exames de rotina e encontrei que tinha uma cápsula, Um nódulo. Não, ele não disse nódulo não. Que ele tinha uma célula cancerígena, tamanho de uma bola de beisebol. Uma bola de beisebol é desse tamanho assim. Uma bola de beisebol, mas que o povo não se preocupara não, que aquilo estava encapsulado. Falei, vixe, Deus mío, quer dizer, o que é isso? Porque eu posso ser até meio assim, ignorante sobre o tema, mas uma coisa que está encapsulada, está fora do corpo, dentro do corpo, umas coisas assim, meio mal explicado, graças ao Cristo da savana, não sei o que, tudo quanto é ídolo e porcaria que tivesse, era isso que tinha lá, que era o que tinha ajudado ele. Aí apareceu um médico e disse: olha, o Chaves, chamava Dr. Marquina, entra no YouTube que você vai conseguir tudo isso aí. Uma semana, no outro dia, o Marquina apareceu e falou: olha, o Chaves tem 3 semanas, 3 meses, 3 anos de vida. Daí ele não passa. Ele durou 2 anos e meio. E aí morreu. Mas deixou a herança. Ah, deixou. A herança ficou, né? Aí ficou, aí entrou esse Maduro aí. É porque não tem como fazer lá, porque o CNE lá, o TSE de lá, é tudo o pessoal declarado, eles declaram mesmo, mas abertamente para televisão, para todo mundo. Nós somos chavista, anti-imperialista, madurista e não sei o que laísta mais, e somos rojitos. E aí fabrica voto, não tem. O chavismo na Venezuela não tem 20% do povo. Pode ser, sendo assim muito otimista, ele não tem 20%. Que tenha 20%. E eles fazem a eleição, o resultado. Um país que tem 30 milhões de habitantes, que naquele tempo era 14 milhões de votos, com urna eletrônica, você acredita que precisa dar um resultado em demorar 5 horas para dar um resultado? É fabricado. Fabricaram. É isso aí. Ô Alexandre, valeu. Franca, hoje eu estou aqui na Avenida Champagnat, frente à casa do meu sogro, registrando, conversando com o Alexandre. Foi muito bom. Muito obrigado. Valeu. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Amado. Isso aqui faz parte de um arquivo que a história vai ver e vai contar isso. Muito obrigado, senhor. Amém, querido. Ajuda. Deus Tchau. abençoe. Deus abençoe. O Alexandre, Pode meu falar. amigo. A paz. É Franca.